Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre literatura e jornalismo. Nós estamos recebendo o jornalista e escritor paranaense Laurentino Gomes. O Laurentino, que já é premiadíssimo no Prêmio Jabuti, né, o principal prêmio da literatura brasileira, com a trilogia 1808, 1822 e 1889, os três falando de passagens marcantes, importantes da história do Brasil. E agora está lançando um livro sobre a escravidão. Laurentino, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado. O Laurentino, que inclusive lançou também aqui em Londrina o seu novo livro. Fala o nome dele para mim, completo, certinho. Escravidão, Laurentino. do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. E o Laurentino estava comentando conosco, antes de começarmos a gravar esse programa, que já teve uma recepção muito boa, uma aceitação muito boa esse livro sobre a escravidão na Bienal lá do Rio de Janeiro. Te surpreendeu isso? Por quê, Laurentino? Sim, na verdade essa minha carreira como escritor tem sido uma surpresa desde o começo, né? Porque quando eu lancei o livro 1808, 12 anos atrás, na Bienal do Rio de Janeiro de 2007, muita gente também falava, olha, Dom João VI é um não assunto no Brasil, ninguém quer saber de Dom João VI. E aí, para minha surpresa, o livro teve uma repercussão enorme. É um livro ótimo, na verdade. E é interessante isso. E aí, isso também aconteceu com escravidão agora. As pessoas falavam, ok, você fez sucesso com 3 livros contando a história do Império, da República, mas escravidão é um não assunto. É uma ferida, né? É uma ferida aberta, é uma coisa que incomoda as pessoas. Então, e eu confesso que eu estava bastante ansioso para ver como é que o leitor receberia. E aí a Bienal meio que foi um raio de luz, assim, realmente a recepção foi a melhor possível. Foram 25 horas de sessão de autógrafos em 8 dias, gastei 5 cargas de caneta autografando o livro. E eu me pergunto por quê, né? Eu acho que o livro, primeiro, ele obedece à linguagem da trilogia anterior, uma linguagem jornalística fácil de entender, com uma certa profundidade também, não é um livro tão superficial quanto poderia ser se fosse apenas um almanaque de curiosidades, mas ele chega no momento adequado. Eu acho que escravidão é um assunto que está vivo hoje no Brasil, nesse começo do século XXI, porque não é apenas um assunto de museu ou de passado, existe um legado da escravidão que hoje nos assombra. E eu acho que a melhor forma de você iluminar esse fantasma e tentar entendê-lo e acabar com a assombração é justamente estudando o assunto. E eu acho que o livro contribui nesse aspecto, né? E um dos dados presentes no livro, né, mostra o seguinte, que o Brasil recebeu 40% dos 12 milhões e meio de africanos que vieram para a América ao longo de 3 séculos e meio. E foi o último país, né, do chamado Novo Mundo a acabar com a escravidão, né, Laurentino? Os números relacionados à escravidão são muito surpreendentes, aliás, assustadores, né? Onde houve ser humano até hoje, em toda a história da humanidade, houve escravidão. Na Babilônia, no Egito, na Grécia, na Roma Antiga, nos territórios muçulmanos, na Índia, na China e também na África antes da chegada dos portugueses. É como se nós fôssemos, como seres humanos, escravistas por natureza, tivesse o nosso código genético. Diz até uma instituição britânica atualmente, a Anti-Slavery Society, que atualmente, no começo do século XXI, existem 40 milhões de pessoas no mundo vivendo em condições análogas à escravidão. Ou seja, a escravidão continua existindo. Aqui no Brasil, inclusive. Né? Embora nenhum país admita legalmente a compra e a venda de seres humanos. Agora, o que surpreende na escravidão africana no Atlântico, na América, são os números. Então, são 12 milhões e meio de seres humanos que foram embarcados à força num navio negreiro. 10 milhões e 700 desembarcaram na América. 1 milhão e 800 morreram na viagem de navio. Se você dividir isso pelo número de dias, dá 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias ao longo de 350 anos. Ao ponto de eu abrir o livro com essa história, é o primeiro capítulo, ao ponto de haver relatos da época dizendo que isso mudou o comportamento dos cardumes de tubarão no Atlântico, que passaram a seguir os navios negreiros.
O Brasil sozinho recebeu 40% do total, 5 milhões de cativos, cerca de 5 milhões de cativos. Também foi o país que mais tempo demorou a acabar com o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e o último a acabar com a escravidão na América, com a Lei Áurea de 1888. Então, realmente, os números são muito impressionantes, mas não é só uma questão numérica, é também uma questão da importância do assunto. O Brasil foi construído por escravidão. Todos os nossos ciclos econômicos, desde o pau-brasil até o café, passando pela cana-de-açúcar, pelo tabaco, pelo ouro, diamante, algodão, tudo isso foi construído e mantido com mão de obra cativa. E aí tem o legado da escravidão hoje, que eu acho que isso é que é importante, ou seja, no final do século XIX, antes da Lei Áurea, alguns grandes abolicionistas, como Joaquim Nabuco, o Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, defendiam a ideia de que era necessário haver duas abolições, ou uma abolição em duas etapas. Primeiro, acabar formalmente, legalmente, com o comércio de gente. Isso o Brasil fez com a Lei Áurea. Mas aí a segunda abolição seria incorporar os ex-escravos e seus descendentes na sociedade brasileira como cidadãos com plenos direitos, com terra, trabalho, educação, moradia, ou seja, com cidadania, com cidadanias, com os mesmos privilégios e benefícios que o restante da sociedade tinha. Isso o Brasil nunca fez. Ou seja, é como se fosse um problema que a gente foi empurrando com a barriga ao longo de 131 anos e que continua hoje um desafio para nós, de duas formas. Primeiro, na forma de preconceito. O Brasil é um país profundamente preconceituoso, o que desmente o mito da democracia racial brasileira. O segundo legado aparece nas estatísticas do IBGE. Por todos os critérios que você queira medir o Brasil, renda, educação, saúde, saneamento, segurança, tudo, a população afrodescendente está lá embaixo, tem um degrau, um desnível inaceitável de oportunidades, de diferenças de indicadores sociais. Se você pegar, por exemplo, pelo índice da violência, um homem negro no Brasil hoje tem 8 vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que um homem branco. Por quê? Porque habita as periferias mais violentas e perigosas das metrópoles brasileiras. É a maior população carcerária brasileira. O olhar preconceituoso dizia, são mais criminosos. Não. Um homem negro no Brasil tem muito menos chance de defesa do que um homem branco. Então a chance dele parar numa penitenciária é muito maior. Então por isso que eu defendo a ideia de que é hora de fazer a segunda abolição. Porque sem a segunda abolição, o Brasil simplesmente não vai para frente, ele vai ficar atado a um passivo que nos impede de caminhar em direção ao futuro. E de avançar como nação, né? Vamos retomar esse assunto no próximo bloco. Estou conversando com o escritor e jornalista Laurentino Gomes. Já voltamos. Estamos de volta com o Folha Entrevista, recebendo nesta semana o escritor paranaense Laurentino Gomes, que está lançando um livro sobre a escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Já mais um campeão de audiência, vamos dizer assim, do Laurentino, que lançou a trilogia 1808, sobre a vinda da família real para o Brasil, a fuga de Dom João de Portugal, 1822, sobre a proclamação da independência, e 1889, sobre a mudança, né, para a República. Laurentino, a gente estava falando da questão do legado também deixado por esse peso da escravidão no Brasil, o último país das Américas a abolir a escravatura. Isso se reflete muito no comportamento atual da sociedade, porque a gente pode dizer, embora não aceitemos isso, né, formalmente, mas que o Brasil é um país racista. Você sabe que acontecem coisas muito simbólicas no lançamento de um livro, né? Às vezes coincidências que a gente nem espera. E foi o que aconteceu com esse livro. Na semana do lançamento, quando eu estava indo para a Bienal do Rio de Janeiro, um garoto negro em São Paulo foi flagrado tentando roubar uma barra de chocolate, e aí foi chicoteado, inúmeras chibatadas, que era um comportamento aceito, defendido, tolerado pela sociedade brasileira durante os 350 anos do regime escravista.
No século XVII, havia inclusive manuais escritos até por missionários jesuítas sobre como surrar um negro no Brasil, como surrar um escravo no Brasil. Tinha um missionário chamado Jorge Benci que ele dizia que se o escravo cometesse um delito e fosse, por exemplo, condenado a 200 chibatadas, que deveria ser distribuídos ao longo de vários dias, no máximo 40 chibatadas por dia, para não incapacitá-lo como força de trabalho. Que era o quanto ele suportaria receber. Então é muito interessante, porque aí o que me surpreendeu nessa história do garoto surrado no Rio de Janeiro, em São Paulo, é quando eu entrei na rede social e eu vi um monte de gente dizendo o seguinte: mas ele é um criminoso, ele roubou uma barra de chocolate. Como se fosse admissível que um garoto fosse chicoteado por ter cometido um pequeno delito sem que o segurança levasse ele para a polícia, abrisse inquérito, o condenasse na justiça e tal. Por quê? Porque isso está na nossa cultura. No regime da escravidão era razoável, era aceitável e era defendido que os escravos fossem chicoteados. Então isso está tanto em episódios como esse, que eu acho que é um episódio muito simbólico, mas também expressões explícitas, cruas de preconceito racial, que a gente vê todos os dias nas redes sociais. Nos estádios de futebol, os nossos jogadores negros são abusados todo dia de forma preconceituosa, e eu diria até no discurso de altas autoridades da República, que falam coisas preocupantes. Por exemplo, os portugueses nunca entraram na África, eram os próprios africanos que escravizavam os africanos. Aí você fala, isso é verdade? Sim, de fato havia escravidão na África, também, tanto quanto havia na Índia, na China, na Europa, em todo lugar. O problema é usar este fato histórico como argumento racista hoje para combater políticas públicas que tentam enfrentar o legado da escravidão. Como, por exemplo, o regime de cotas. Exatamente, porque aí você fala assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Os culpados pela escravidão são os próprios negros africanos, eles que se virem. Então, isso me preocupa muito, assim, eu não tenho nada a ver com esse legado. Então, é mais uma comprovação de que há um esforço de autonegação no Brasil. A escravidão, assim, nós acabamos com ela na Lei Áurea, 131 anos atrás. Por que me preocupar com esse assunto hoje, no começo do século XXI? Eu acho que isso é um tipo de racismo, é um tipo muito preocupante, inclusive, de negar que este é um problema real na sociedade brasileira hoje. É mais uma teoria negacionista que a gente tem visto com frequência aí no mas só governo, que esse tipo de discurso, ele resulta em políticas públicas ou não que enfrentem o legado da escravidão. E quando a gente pensa que o principal problema do Brasil hoje é a desigualdade social, e desigualdade social é sinônimo de legado da escravidão, significa que não existe disposição para enfrentar a desigualdade social. E aí, se você imaginar que um país, ele não é apenas os seus recursos naturais, mas é o seu capital humano, se você tem uma enorme massa da população que nunca teve a oportunidade de expressar na sua plenitude as suas vocações, os seus talentos, nós estamos comprometendo o futuro do Brasil. O Brasil nunca vai ser um país decente, não vai ganhar prêmio Nobel, não vai fazer pesquisa, não vai inovar, enquanto a enorme maioria da sua população não tem acesso à escola, não tem acesso ao trabalho digno, não tem acesso à moradia, segurança, saúde, como acontece hoje. Então eu diria assim, a nossa prioridade é no fundo fazer essa segunda abolição, porque a segunda abolição significa enfrentar o problema da desigualdade social no Brasil. Agora, nesse sentido, você acha que o seu livro, até pela aceitação que tem tido, Laurentino, pode contribuir um pouquinho? Acho que sim. Eu tenho ouvido alguns discursos e que eu estou muito atento a ele, né? Por exemplo, fala assim, o que um homem branco está falando sobre escravidão e história negra no Brasil? A minha resposta é a seguinte, escravidão é assunto de todos nós. Todos nós, 200 e poucos milhões de brasileiros que estamos vivos hoje, ou somos descendentes de escravos ou de senhores escravos, ou, no meu caso, de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil no final do século XIX para substituir a mão de obra cativa depois da Lei Áurea, na colheita do café em São Paulo. E o legado da escravidão é um desafio estratégico
para o Brasil no século XXI. Então, nós temos que tratar desse assunto. Até porque, senão, de novo, nós caímos nesse processo de autonegação, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eles que se virem. E eu digo que é uma responsabilidade nossa, de todos os brasileiros, independentes da cor da pele, refletir e estudar sobre esse assunto. Eu acho que o meu livro pode ser uma contribuição. Eu acho que o fato da trilogia anterior ter tido uma repercussão grande, ter virado best-seller, vai permitir que muitos leitores que talvez nunca se interessassem pelo tema escravidão se permitam a ler sobre isso. E aí eu acho que essa é a minha contribuição. Eu gostaria de ser um abridor de portas. Como, aliás, a trilogia anterior, eu acredito que foi no estudo da história do Brasil. Sem dúvida. Tá certo. Nós conversamos, que pena, né, que o programa está acabando, teria muito mais assunto para abordar com o Laurentino, quem sabe numa próxima oportunidade com você. Com o maior prazer. Continuar, de repente, continuar tocando nesse assunto, por exemplo, da escravidão, né? Conversei com o Laurentino Gomes, escritor, jornalista, 6 vezes ganhador do Prêmio Jabuti, que agora está lançando um livro sobre a escravidão no Brasil. Laurentino, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.